Você trabalha bastante, paga suas contas e não quebrou. Mas mesmo assim, uma voz na sua cabeça fica falando que você está ficando para trás, que todo mundo ao seu redor está avançando mais rápido, que você deveria ter chegado mais longe. A maioria das pessoas acha que saúde financeira se mede pelo tamanho do patrimônio, pelo saldo na sua conta ou pela quantidade de investimentos. Compara o próprio extrato com o perfil de Instagram de alguém que posta viagens toda semana. É o que eu chamo de placar errado. E é exatamente isso que mantém profissionais inteligentes presos num ciclo de insatisfação permanente, mesmo quando estão, obviamente, bem. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o sistema de 3 fundamentos reais, os pilares que separam quem está construindo riqueza de quem corre numa esteira que nunca para. E mais do que isso, eu vou te mostrar como identificar hoje onde você está e o que fazer com essa informação. Se você já se perguntou, será que estou indo bem? Continua assistindo, porque essa resposta provavelmente vai te surpreender. Eu já sentei com um executivo, renda acima de 30 mil reais por mês, que me olhou e disse: Ricardo, eu me sinto pobre, eu não sei para onde meu dinheiro vai. Homem bem-sucedido, cargo de diretoria, empresa reconhecida, mas vivia no limite, toda compra grande ia parcelado, toda viagem ia no cartão. Tinha investimentos? Tinha. Uma previdência que o RH contratou e ele nunca abriu para ver. Eu já conversei com um empresário do interior de Goiás, faturando bem menos, que dormia tranquilo, não devia nada, tinha reserva e uma carteira pequena, mas crescendo todo mês. O segundo estava obviamente mais rico. O primeiro não conseguia ver isso. Qual é a diferença entre os dois? Não é a renda, é o sistema. A percepção financeira da maioria das pessoas está sendo sequestrada. E não é fraqueza, é psicologia documentada. Daniel Kahneman, o único psicólogo a ganhar Nobel de Economia, descreve um mecanismo. A dor de descobrir que você ganha menos que um colega é neurologicamente 2 vezes mais intensa do que o prazer de descobrir que você ganha mais. Isso se chama aversão à perda. E ela já operava no cérebro humano antes das redes sociais existirem, antes de câmera de celular, antes de qualquer feed. Agora, em 2026, com um algoritmo curado para te mostrar o melhor da vida dos outros, as viagens, os carros, as conquistas, esse efeito foi amplificado num nível que o Kahneman não chegou a estudar. Você compara a sua realidade completa com as postagens de todo mundo. Dia a dia, ano a ano, um looping praticamente infinito. Aqui no Brasil, o contexto é ainda mais brutal. Quase 82 milhões de CPFs negativados em fevereiro deste ano. Recorde histórico. Isso representa mais de 1/3 da população adulta com algum tipo de inadimplência registrada. O comprometimento médio de renda com dívidas já está em praticamente 30% da renda bruta. Sem contar aluguel, alimentação, escola dos filhos. E a Selic projetada é entre 13% e 14% ao ano. Significa que o crédito nunca esteve tão caro. Nesse cenário, estar em dia com suas contas não é mediocridade. É uma posição de minoria absoluta. Anota isso. Você pode estar bem e não saber. E esse vídeo vai te ajudar a ver isso com clareza. Vamos para o primeiro fundamento. Consciência real. Saber com precisão o que entra, o que sai e o que sobra. Parece básico, mas quase ninguém faz isso de verdade. Não estou falando de planilha elaborada com 47 categorias. Estou falando de uma coisa só. Não ser surpreendido pelo próprio extrato. No Brasil de 2026, o brasileiro médio compromete 30% da sua renda bruta só para pagar dívidas. Não o aluguel, não a comida, as dívidas. A diferença entre quem cresce e quem fica estagnado começa aqui. Saber com honestidade aonde o dinheiro está indo. Na prática, isso significa olhar o extrato com regularidade. Eu sugeri 1 vez por semana, não precisa ser mais do que isso. E classificar os gastos em 3 categorias. A categoria 1 seria os custos fixos, o que você paga sempre, independente do mês. Aluguel, escola, plano de saúde, parcelas. A segunda categoria são os custos variáveis. Alimentação, lazer, roupas, delivery, assinaturas. A categoria onde mora a maioria dos vazamentos. A categoria 3 são os investimentos, o que está efetivamente sendo alocado para trabalhar para você. Você pergunta para qualquer pessoa quanto vai no delivery por mês. A estimativa média é sempre otimista. Depois você abre o extrato e o número real normalmente é o dobro, às vezes até o triplo. Assinaturas que viraram automático e você não usa mais, parcelamento que estava saindo agora há 2 anos
Aplicativo de streaming que você vai cancelar, mas ainda não cancelou. O que as pessoas com patrimônio fazem diferente? Tratar controle financeiro como um ativo operacional e não como tarefa chata de final do mês. Para te dar um exemplo prático aqui, um vazamento de R$ 800 por mês são R$ 9.600 por ano. Num CDB de liquidez diária, rendendo 100% do CDI, isso vira aproximadamente R$ 10.900 no final de 12 meses. Em 5 anos, com juros compostos, ultrapassa R$ 65 mil. Isso não é sacrifício, é só não ser descuidado. E tem uma segunda dimensão aqui que poucos falam. Consciência financeira reduz a ansiedade. Estudos de psicologia comportamental mostram consistentemente que a incerteza sobre as finanças pessoais é a mais estressante do que o próprio problema financeiro. Quando você sabe onde está, mesmo que o número não seja bonito, a mente para de criar cenários catastróficos. Sem consciência real, você pilota no escuro. E o problema de pilotar no escuro não é só que você não sabe onde está, é que você também não sabe que está perdendo altitude. Segundo o Índice de Saúde Financeira da Febraban, apenas 32,4% dos brasileiros conseguem pagar uma despesa inesperada grande sem se endividar. Pense nisso por um segundo. 7 em cada 10 pessoas ao seu redor, no trabalho, no condomínio ou na academia, estão a um imprevisto de distância de uma dívida. Um conserto de carro, uma internação, uma admissão inesperada. E aqui está o ponto que muda a equação em 2026. Com a Selic acima de 14%, a reserva não é só proteção, é um ativo remunerado. Enquanto o brasileiro médio paga 476% ao ano no rotativo no cartão, e nos piores casos passa até de mais que 1.000%, quem tem reserva usa o próprio capital na emergência, rendendo a 100% do CDI no Tesouro Selic ou num CDB de liquidez diária. Essa diferença de devedor para gestor começa com um único hábito: poupar antes de gastar, não o que sobra no final do mês. Mas existe uma dimensão da reserva de emergência que vai além do número no extrato, e é onde a maioria das conversas sobre finanças para. No mercado de trabalho, onde a inteligência artificial está redesenhando funções a cada trimestre, a reserva de emergência é o que garante que você toma decisões de carreira pela cabeça e não pelo desespero. Quem tem reserva pode recusar o emprego errado, pode negociar melhor, pode pedir demissão quando a empresa viola seus valores e ter 3, 6, 12 meses para pensar no próximo passo sem ansiedade. Quem não tem, aceita qualquer coisa e sabe disso e fica. Eu já atendi clientes que ficaram numa situação profissional tóxica não porque gostavam, mas porque não tinham colchão para arriscar. A reserva não é só dinheiro, é autonomia. É liberdade de escolha no momento que você mais precisa. Se você tem 6 meses de despesas fixas guardadas e líquidas, você está entre os 32% de brasileiros que podem atravessar uma crise sem se endividar. E isso é poder real. O terceiro fundamento é o placar interno, ou seja, dívidas sob controle. A ausência de dívidas de consumo ou endividamento estratégico e consciente, onde o custo do capital faz sentido dentro da sua estratégia. Há uma diferença enorme entre financiar um ativo que produz retorno para você, um negócio que você conhece, um imóvel bem avaliado com renda, e financiar uma viagem no cartão porque o destino ficou bonito no Instagram. Um é alavancagem e o outro é um custo de status. Com quase 82 milhões de inadimplentes e comprometimento médio de renda acima de 29%, quem paga as contas em dia e não acumula saldo rotativo já superou estatisticamente a maioria absoluta desse país. Mas existe algo mais profundo aqui, uma camada filosófica que eu acho que precisa entrar na conversa. O Naval Ravikant tem um conceito que me parece cada vez mais relevante: o jogo do status versus o jogo da riqueza. O jogo da riqueza, por outro lado, é sobre construir ativos, reserva, independência, o patrimônio que existe para ser usado, não exibido. O problema é que os dois jogos competem pelo mesmo recurso, o seu dinheiro. E a maioria das pessoas, sem perceber, está jogando o jogo do status, com dinheiro que deveria estar no jogo da riqueza. E aqui está o ponto que me parece mais importante de todos desse vídeo. O Warren Buffett tem um conceito que chama de inner scorecard, ou seja, placar interno. A pergunta central não é quanto você tem. A pergunta é: você está gerindo o seu dinheiro para parecer rico para os outros? Ou para construir liberdade real para você? Porque esses dois objetivos levam a comportamentos completamente diferentes.
E a escolha entre eles vai definir aonde você vai estar daqui 10 ou 15 anos. E esse dado não é meu, tá? Vem de um livro chamado O Milionário Mora ao Lado, um estudo feito com mais de 500 milionários americanos, feito por Thomas Stanley e William Danko. A conclusão: a característica mais consistente entre eles não era a renda, nem a herança e nem a área de atuação. Era que viviam abaixo dos próprios meios, consistentemente e por anos. Aqui no Brasil, a realidade é a mesma. Os clientes que eu vejo crescer consistentemente não são os que ganham mais, são os que gastam menos do que poderiam e investem em diferença com disciplina. Sucesso financeiro real não é o saldo que você mostra, é a autonomia que você constrói. A liberdade de dizer não, a paz de não depender de aprovação de crédito para tomar uma decisão de vida. Isso não dá like no Instagram, mas dá sono bem tranquilo. 3 fundamentos: sem glamour, sem fórmula mágica e sem promessa de enriquecimento rápido. Mas são eles que constroem a base sobre a qual tudo faz sentido de verdade. Porque uma carteira sofisticada sobre uma base fraca é um castelo de areia. Você pode ter o melhor gestor do mercado cuidando dos seus ativos, e se uma emergência vier, você vai resgatar tudo no pior momento e perder a posição que levou anos para construir. Eu vejo isso todos os dias. E aqui está o ponto central que eu quero que você leve desse vídeo. O termômetro que a maioria das pessoas usa para avaliar a própria situação financeira está calibrando para o jogo do status. Ele mede visibilidade, não solidez, aparência e não a estrutura. Quem tem os 3 fundamentos está jogando o jogo da riqueza, mesmo que o seu feed no Instagram não mostre isso. Mesmo que o vizinho tenha um carro mais novo que você, mesmo que o colega do trabalho faça mais viagens, a construção de patrimônio é silenciosa. E é exatamente por isso que a maioria das pessoas subestima o próprio progresso. Eu tenho um desafio para você que demora menos que 10 minutos. Abre o seu extrato dos últimos 3 meses e some tudo que você pagou com juros. Rotativo no cartão, parcelado com juros embutidos, cheque especial, empréstimo pessoal, qualquer linha com custo de crédito. Esse número vai te dizer exatamente aonde você está. Se o número for 0 ou perto de 0, você está melhor do que 7 em cada 10 brasileiros. Respire, reconhece isso e começa a pensar no próximo nível. Se o número for alto, o diagnóstico é o primeiro passo. Você acabou de dar. Agora você sabe, e saber é o começo de mudar. Se você tem consciência real, tem reserva, não carrega dívidas de consumo e agora quer estruturar uma carteira que faça sentido para o seu momento, com a Selic a 2 dígitos e uma volatilidade econômica, eu deixei um link aqui na descrição, me chama e a gente analisa o seu portfólio. E se esse vídeo te deu clareza sobre a sua situação, sobre onde você está e sobre o que vem depois, deixe seu like e se inscreva no canal e manda esse vídeo para aquele amigo que vive achando que está ficando para trás, porque ele provavelmente está melhor que pensa. Então até a próxima, um abraço.